Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou montar uma lista com os 10 maiores atacantes da história da Premier League que eu vi jogar. São aqueles caras que jogam ali como centroavante, que empurravam a bola realmente por dentro do gol. Só vale atacantes que já pararam de jogar, porque caras como Haaland, como Kane, ainda não encerraram a sua carreira, então ainda podem desenvolver muito ainda. O Haaland, pois, com certeza vai fazer muitos gols. Ninguém garante que o Kane não volte para a Premier League. Então, a gente pode fazer um vídeo sobre aqueles que não se aposentaram ainda, mas em outro momento, certinho? Outros critérios, então, na verdade, eu acho que eu já falei, né, que são atacantes, né, homens gol, podemos dizer assim, que já encerraram a carreira e que tiveram um grande impacto na Premier League. Lembre que quando eu falo Premier League, eu estou falando a era moderna da Liga Inglesa, a partir ali dos anos de 1992, certo? Sem mais delongas, vamos lá. E, abrindo parênteses aqui rapidamente, vale a pena esclarecer que as categorias aqui, gênio é aquele cara, o nome já diz, né? Sensacional, que não apenas faz gols, mas dá passe, contribui para a criação, é aquele cara fora de série. O craque é aquele cara que vem um pouco abaixo, que faz muitos gols, que pode ser decisivo, mas que contribui um pouco menos do que seria um gênio e um goleador. O nome já diz, é aquele cara, né, que faz muitos gols e que tem aí sua grande importância também no clube. Vou começar já com um nome, a meu ver, incontestável, que é o parâmetro do gênio nesse sentido, que é o Thierry Henry. Tá? Então, para muitos, o Thierry Henry é o jogador mais talentoso, o jogador mais importante, mais incrível da era Premier League, né? Sempre muito veloz, técnico, fazia muitos gols, jogava aberto, e ele era um atacante completo, era aquele cara que, inclusive, no videogame eu sempre que podia eu comprava. Segundo nome é o Wayne Rooney, né, que teve grande história no Manchester United. Eu confesso que eu não era grande fã do Rooney, inclusive no videogame, quando eu jogava Futebol Manager já, na época não era um atacante que eu me empolgava para comprar, mas depois, mais velho, mais maduro, observando bem, eu entendi o quanto ele foi um jogador incrível, né? Ele é o desses, todos esses 10 nomes, é aquele que mais deu assistências para gol, tá? Foram mais de 100 assistências e mais de 200 gols. Isso aí mostra o quanto ele foi importante, né? Quase 500 jogos na carreira, então ele fazia esse papel ali de homem mais à frente, mas ele podia voltar para ajudar também na criação, para dar um combate. Então ele com certeza também foi um cara muito incrível aí. Depois vem o Sérgio Agüero. Sérgio Agüero aí pode gerar muita polêmica aí. Eu colocaria ele aqui como um grande goleador. Eu não considero, não considero ele como um craque, como um gênio, mas ele era um cara que tem um papel fundamental na história do, do Manchester City, né? Então, o gol do título em 2012 passa por ele. Ele também aí 184 gols, né? Quase 300 jogos, quase 50 assistências. Ele é aí um nome importante aí na história do Manchester City, mas também com certeza da Premier League. O próximo carinha aqui que eu vou falar, acredito que a galera mais jovem que acompanha a Premier League, que não acompanhou aí o final dos anos 90, talvez não conheça, que é o Andy Cole. Andy Cole foi um grande atacante aí que jogou no Manchester United, jogou na seleção da Inglaterra, fazia uma dupla muito forte com o Dwight Yorke, que era um atacante da seleção de Trinidad e Tobago. Ele não tem toda essa repercussão, essa valorização, esse glamour que muitos outros têm, mas ele foi também um atacante muito importante, fez 187 gols na liga, né? 73 assistências, mais de 400 jogos. Então foi muito importante numa era, né? Num período em que o United era muito forte, né? No final ali dos anos 90. Depois vem o Didier Drogba, que aí acredito que alguns mais jovens vão conhecer, que eu acho que eu diria que entre goleador e entre craque, eu acho que ele fica assim um pouquinho acima do Agüero, na minha opinião, né, desse seu comentário aí, e é acima do Andy Cole. Ele é um jogador extremamente decisivo, jogador muito importante para o Chelsea nesse período aí, quando o Abramovich chega,
e investe pesado para tentar fazer o Chelsea virar uma grande potência. E fez muitos gols, né? E é aí com certeza um dos maiores nomes do Chelsea, certo? O próximo que eu coloco aqui é o Ruud van Nistelrooy. O Ruud van Nistelrooy, o holandês, que eu gostava muito dele, comprava ele sempre lá no finado CM0102, que é o que vem antes do FM, e eu diria que ele é um grande goleador, assim como o Agüero, muito letal dentro da área. Ele era um jogador mais fixo ali, né? Pelo que eu me lembro, mais ali centralizado, enfim. Mas ele entregou muitos gols e, embora tenha jogado pouco tempo na Premier, ele foi bastante relevante na época. Depois ele vai pro Real Madrid. No Real Madrid ele não joga tão bem. Depois ele passa pelo Málaga. E aí depois ele. Não me lembro bem onde ele encerra a carreira, mas era um atacante que eu gostava bastante. Depois veio o Michael Owen. O Michael Owen ele tem um início meteórico, né? Ele explode no Liverpool muito jovem, então nos próximos vídeos aí que eu tô preparando eu vou falar um pouquinho mais dele, porque na Copa de 98 ele aparece talvez pro mundo como um todo, muito jovem ainda, e chega a ganhar uma bola de ouro em 2001, né? Um dos poucos ingleses a vencer. Só que ele sofreu com muitas lesões, né? Ele vai pro Real Madrid, é outro que também não consegue no Real Madrid explodir. E depois ele acaba retornando para a Premier League mais à frente, joga pelo Manchester United. Ele também tem uma passagem muito bacana pelo Newcastle. Eu colocaria ele como um goleador, que eu acho que talvez se as lesões não tivesse pegado tanto ele, talvez ele tivesse entregado mais, né? Uma pena nesse sentido. Alan Shearer, esse aqui sim é o cara e que muitos também talvez não conheçam, é contemporâneo ali do Andy Cole, e mais ele é simplesmente o maior artilheiro da história da Premier League, com 260 gols. No Newcastle ele fica muito tempo, mas ele joga também no Blackburn, e é campeão, inclusive, pelo Blackburn em 94, 90, na temporada 94-95, um time que hoje muita gente possivelmente não conhece, é um time que não está nem na Premier League, no primeiro escalão, e esteve na Copa de 98, né? Era o líder ali do ataque. Acredito eu que esse recorde aí pode ser batido por exemplo, o Haaland, que não tá aí na lista, mas vale lembrar antes de quem pegar o vídeo pela metade, porque aí só tem gente que já parou. Mas acredito que há uma boa possibilidade do Haaland estar ultrapassando esse recorde do Alan Shearer aí. Outro carinha que eu gostava muito, muito mesmo, foi o Robin Van Persie. Robin Van Persie, aí eu entraria aqui na categoria de craque. Eu acho que ele teve um desempenho incrível, né? Jogou pelo Arsenal e depois ele vai pro rival United e joga muita bola, tinha muita técnica, um pé esquerdo incrível, né? Finalizava muito bem, dava passes, muito veloz, né? Ele ainda tem um desempenho bem bacana aí, mais pro fim da carreira, ainda na Copa de 2014, a do Brasil, né? Que ele faz um belo gol lá de um meio que um peixinho de cobertura, né? Então, assim, era um carinha que eu gostava muito e no videogame aí joguei muito com ele aí. Inclusive no Futebol Manager 2015 aí, no Feyenoord. E para finalizar, um outro cara assim que eu botei por último, né? Nem foi planejado, mas eu abro a lista com um jogador do Arsenal, que é o Thierry Henry, que eu gostava demais, e fecho também com o jogador do Arsenal que eu gosto demais, e por ironia também, que eu acho que foi um gênio da bola. Sei que muitos vão discordar. Muita gente vai se lembrar do Dennis Bergkamp por aquele gol incrível que ele dá um giro ali que ninguém entende se ele fez querendo, se foi sem querer, e que ele dá um drible incrível no zagueiro, mas ele foi muito mais do que aquilo, né? Jogou pela seleção da Holanda, não jogou também na Inter de Milão, na sua passagem pela Itália, mas no Arsenal ele foi muito importante naquele time vitorioso, invicto ali no início dos anos 2000. Um jogador muito cerebral, né? Tinha um apelido lá do de Iceman, né? Muito cerebral, muito técnico, muito articulador de jogadas. E era um nome ali muito de confiança do Wenger, né? Naquela época que o Arsenal tinha um futebol bastante encantador, aquele time com Henry, Pires, e a gente pode falar disso no futuro. Beleza?
É isso daí, me diga o que é que você achou, me diga se você gostou, se você concorda, se você discorda dessa lista. Dê sugestões de pauta de vídeo e a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu, um abração, tchau, tchau.